Olá, irmãos. Espero que a semana de vocês tenha sido uma bênção. E hoje nosso estudo ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 22 a 23, mas ele destaca mais o capítulo 22. Na verdade, é uma junção que nossa revista vai fazer desses dois capítulos explicando a respeito das escrituras sagradas. Mas antes de começar, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela semana que Ele nos deu e por essa nova que está iniciando hoje. Senhor Deus eterno Pai, que na Tua presença, Senhor, eu te dou graças pelas nossas vidas, graças pela vida de cada um que está assistindo esse nosso estudo. Agradeço também, Senhor Deus, porque eles reservaram esse tempinho, ó Deus, para estar aqui conosco, acompanhando esse estudo de Mateus. E eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor dirige as nossas vidas, o Senhor tem nos conduzido, tem nos protegido a todo instante. Agradeço também, Senhor Deus, pela Tua palavra que é tão presente em nossas vidas. Agradeço porque em um país livre onde o Teu Evangelho pode ser pregado, muitas vezes nós não damos importância e isso eu te peço perdão, Senhor Deus, pelas nossas vidas. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor toque em nossos corações, que aqueça para que esse amor, ó Deus, em pregar a Tua palavra, aqueles que não conhecem, seja maior do que qualquer outra coisa, ó Deus. E neste momento também, Senhor Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, e que desvie toda e qualquer coisa que venha a atrapalhar nesse momento, Senhor Deus, a nossa concentração na Tua palavra. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, conosco neste dia e em todo o resto da semana. É o que eu oro em nome de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, o nosso estudo ele se encontra em Mateus 22, capítulo 22 e 23. E ele vai estar falando a respeito das escrituras sagradas. Bom, é interessante ver o capítulo 22 porque Jesus ele começa com uma parábola, né? Ele sempre explicava, na verdade, para as multidões a respeito do reino dos céus através de parábolas. E aqui ele vai explicar como seria, na verdade, o reino dos céus. E ele faz uma abordagem a respeito de um rei que estaria celebrando o casamento de seu filho. Então, nós vemos que aqui existem algumas etapas a respeito. Então, a gente vai analisar um pouquinho esse começo. Então, a primeira etapa que a gente vê é que o rei, ele vai, como eu disse, vai fazer a celebração do casamento de seu filho. Então, aqui nós vemos que Cristo, ele é representado pelo noivo, que está a se casar com a sua noiva, que é a igreja. E o segundo ponto, a gente vê que então o rei, ele envia os seus servos a convidar as pessoas para a festa de casamento. Mas aqueles que tinham sido convidados, que receberam o convite, a princípio eles aceitaram, né, o convite do rei, mas no dia que chegou a data, né, comemorativa dessa celebração,
eles simplesmente desistiram, não quiseram mais ir. Então, ele enviou outros servos para explicar a esses convidados que o banquete ele já estava preparado, que ele estava lá esperando eles. Então ele fala: vinde para o casamento. Então a gente vê que esses que foram convidados acabaram fazendo pouco caso do convite do rei. Então o rei ele fica furioso, né, com essa decisão dos convidados. E isso acaba sendo muito nós como igreja, né? Muitas vezes nós recebemos o convite que é a salvação de Cristo, através de Cristo, na verdade, e a gente recebe essa salvação, mas no momento em que Deus nos pede para fazer algo, né, muitas vezes nós acabamos aceitando, mas na hora de fato fazer, a gente acaba desistindo, não querendo fazê-lo. E o terceiro ponto também a ser analisado diz: então disse aos servos, na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Então não basta você simplesmente receber o convite da salvação, aceitar ser-se batizado, achando que de fato vai estar tudo ok. Mas a gente precisa fazer por merecer, para nos tornar dignos de ter esse convite real. Talvez chegue no momento, né, em que o rei ele vai falar: venham para o banquete, venham para o casamento, e a gente não está preparado, não estamos com as vestes corretas, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, o rei ele enviou os convites, mas para aqueles que não eram considerados dignos, né? Então ele pede para que esse convite ele se estenda àqueles que estão nas ruas, e eles então seriam convidados a se assentarem ao banquete do rei. Então nós vemos que se não fizermos para merecer o convite, outros serão chamados a ocupar o nosso lugar. Aqueles que muitas vezes são desprezados pela sociedade e até mesmo por nós mesmos, eles serão chamados a se assentarem ao banquete do rei. E depois a gente vai ver que um daqueles convidados que recusaram comparecer ao casamento acabou aparecendo de última hora, mas as vestes não eram compatíveis ao que todos estavam usando ali, as vestes nupciais. Então nós não podemos ser como esse convidado que acabou aparecendo de última hora, que se encontra no verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Então nós não podemos ser como esse convidado que de última hora tenta estar no casamento do filho do rei, trajando assim vestes que não dizem ou não se portam com o momento. Então as nossas vestes nupciais devem ser de acordo com aquilo que o rei pede. Senão ele mesmo nos colocará para fora. E então a gente vê isso, que o rei aqui, ele perguntou como que esse convidado entrou no casamento sem portar essas roupas. Então muitas vezes nós tentamos fazer
como esse convidado, né, como eu disse. E na verdade, quantas vezes agimos, né, como aqueles que foram convidados pelo rei a estar no casamento de seu filho com a sua noiva, achamos que só por frequentar e fazer parte da igreja, né, de Cristo já é o suficiente. Nós não podemos ser pessoas que recebem o convite e ficam esquentando os bancos dos templos, achando que quando chegar o dia poderemos nos apresentar de qualquer forma. As vestes reais aqui são aquelas lavadas pelo sangue do Cordeiro. São as vestes que Cristo nos dá quando decidimos seguir os seus caminhos e deixamos todo o nosso velho homem para trás. O convidado que tentou entrar na cerimônia, não portando das vestes, são aqueles que conhecem as Escrituras, conhecem aqui a palavra de Deus. E mesmo assim não querem largar o pecado, achando que por simplesmente terem se batizado já estão salvos. Mas não é dessa maneira, não é assim que a Bíblia nos mostra. E a gente tem que fazer por merecer esse convite. Fazer de tudo para seguir, na verdade, os passos do noivo. E a salvação em si, ela é um convite para todos nós, para todas as pessoas. E eles, na verdade, nós devemos ir como estamos, mas não podemos permanecer como estamos. E por isso Cristo fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos recebem o convite da salvação, mas não são todos que aceitam participar do banquete. Assim nós vamos ver através dos fariseus, dos saduceus e escribas, que eles eram mestres, eles eram conhecedores da lei, das escrituras, mas não a seguiam de fato. E nós vemos isso no verso 29, quando Jesus diz: este é o vosso erro, não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento deles na palavra de Deus estava os conduzindo ao erro, estava levando eles a esse erro. Então Cristo ele faz um alerta a todos aqueles que o seguiam, dizendo, portanto, isso daí na verdade vai estar encontrado no capítulo 23, de 3 a 5, que vai dizer, portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis. Mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, mas para serem vistos pelos homens. Então a gente vê aqui que, na verdade, como muitos na época eles não eram letrados, então há essa exortação para ouvir e guardar aquilo que esses mestres repassavam acerca da lei, mas a gente vê aqui que Cristo ele coloca um mas. E esse mas, ele expressa para não imitar esses mestres, que deveria ouvir, deveria fazer e guardar, mas não era permitido imitá-los. Mas por quê? Porque Cristo exorta para não imitá-los. Porque eles não agiam, não praticavam aquilo que falavam. Eles sabiam das escrituras, mas não as compreendiam e não entendiam o que a palavra de Deus queria dizer. Então as obras que praticavam
eram apenas para enaltecer seus próprios orgulhos, obras para serem vistas pelos homens. E não devemos jamais fazer isso, né? Praticar ou participar de algo apenas para elevar o nosso orgulho. Isso é um grande erro e pecado também. Porque o orgulho, ele destrói, ele corrompe a gente e nos faz muitas vezes esquecer a palavra. Por isso Cristo, ele mostrava o quanto era necessário tomar o cuidado nisto, porque viver uma vida cristã com hipocrisia traria o juízo de Deus sobre a vida deles. Então, a partir do verso 13 do capítulo 23, em diante do verso 13 em diante, Cristo, ele já não estaria mais falando com as multidões, mas ele estaria falando diretamente aos fariseus, aos saduceus e escribas. E ele estaria pontuando alguns ais. Então a gente vai ver também a respeito desses ais que estavam sendo pontuados aqui por Cristo, para a gente conseguir entender o porquê que Cristo falava para não, que a gente deveria, que na verdade deveria ou fazer e guardar tudo que eles passassem, mas que não era não que não era permitido, mas que ele não era para imitá-los. Então a gente vai ver a respeito disso, dessas pontuações. Então o primeiro ai, ele se encontra no verso 13, que diz: Fechais aos homens o reino dos céus, não entrais nem permitis entrar os que entrariam. Então aqui eu vejo muito a parte do verso 3, que diz: portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Então, aqui os mestres, eles instruíam o povo com leis e ensinos falsos. E talvez muitas vezes o povo acabava imitando e não praticava aquilo que era verdade, né? Então, por isso que talvez Cristo estivesse exortando ao povo a respeito disso. Mas aqui ele começa a bater de frente com os fariseus e escribas, porque eles não aceitavam o oferecimento do reino dos céus que Cristo fazia. Então acabava não permitindo que o povo também tivesse o mesmo. E o segundo ai, ele se encontra no verso 14, que fala: devorai as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Então muitas vezes eles acabavam fazendo uma visita às viúvas e a oração deles acabava sendo meio que um disfarce com as intenções maliciosas que eles teriam. Isso daí também acaba me remetendo ao verso 5 do mesmo capítulo: praticam todas as suas obras para serem vistas pelos homens. Então, muitas vezes, o meu modo de pensar, eles acabavam fazendo essas orações mais para serem vistos, achando que talvez pudessem cumprir uma das ordenanças da Bíblia, que fala a respeito dos órfãos e das viúvas. E essas orações eram para serem vistos e admirados pelo povo. E o próximo ai, ele se encontra no 15, que diz: atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para sua religião. Então aqui a gente vê que eles tentavam propagar seus ensinos e influências em outras sinagogas, insistindo, né, na verdade, para que todos aqueles que se convertessem aos seus ensinos, eles deveriam então submeter-se
o jugo da lei que eles mesmos impunham. E a gente vê isso também no verso 4 que diz: pois atam fardos pesados e difíceis de carregar. E os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então a gente vê que eles colocavam isso, né, sobre a vida das pessoas. Eles impunham uma lei que era decidida por eles mesmos ali. E o próximo ai diz: jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Gente, é muita hipocrisia, né? Mas daí Cristo ele vai acabar pontuando depois. Ele vai falar insensatos e cegos. E vai fazer uma pergunta: qual é o maior, o ouro ou o santuário que edifica o ouro? Então a gente vê que era muita hipocrisia deles. E era algo que mostrava a diferença em jurar por algo que era obrigatório, que para eles era algo obrigatório, né, na verdade, o ouro que estava dentro do santuário, e o que não era obrigatório, que seria o santuário. Isso mostra a forma inadequada do reconhecimento de Deus como o único criador de tudo e aquele que estava regendo o universo. Então, como eu disse, Cristo, então, ele vai mostrar a partir do verso 20 ao 22 sobre isso que eles faziam. Então diz: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que habita nele. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está sentado nele. Esse trecho ele se encontra em Isaías 6:1, que diz: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então Cristo aqui mostra a importância do santuário, porque se você jurar pelo que está dentro, você vai simultaneamente acabar jurando por tudo que está, né, abrigando esse ouro. E se você jurar pelo santuário, você também vai estar jurando por tudo que está englobando ele. Então ele faz um alerta, não é? O santuário é o que santifica o ouro. Então vocês querem que eles jurem por algo que para vocês acaba sendo mais importante, é considerado obrigatório, sendo que o santuário também é de grande, se for ver, de maior importância do que o ouro. E o próximo ai depois vai dizer: dai o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que vai se encontrar em Levítico 27:30, que diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos ao Senhor. Então Cristo aqui, ele vai mostrar a falta de senso que demonstrava, que na verdade era demonstrada, né, por eles, a excessiva ampliação de preceitos cerimoniais da lei e os erros que eles cometiam em não dar a prioridade a preceitos morais básicos, sem os quais não se podem viver uma vida agradável a Deus. Então, o próximo ai, ele diz: limpais o que vai estar
no verso 25 do capítulo 23, que diz: limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roupa e cobiça. Então a gente vê que eles se importavam tanto com a limpeza de vasos após uma realização de rituais, que eles esqueciam do quão inútil é, mostrando que o exterior ele merecia maior foco, mas eles não viam um motivo, na verdade os motivos internos e ocultos do coração, que não eram puros. E os próximos 2 ais que se completam diz: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. E o outro é: por fora pareceis justos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Então vemos que havia uma conformidade religiosa exterior, onde parecia que a aparência de uma vida espiritual ela estivesse realmente ativa, mas encobria uma corrupção interior. E o último ai, ele destaca: edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. Então, o modo como eles agiam mostrava que, mesmo sendo da linhagem de grandes antepassados, a concupiscência assassina que levou muitos profetas à perseguição ainda estava no sangue deles. E eles não parariam enquanto todos aqueles que seguissem o Messias não passassem pelo mesmo. Mas eles não sabiam que o momento em que tudo isso acontecesse também seria a hora do julgamento. Então nós vemos que Jesus, ele anuncia que, na verdade, ele anuncia àquela geração que haveria uma grande perseguição religiosa, que iriam empreender contra os missionários na era da igreja cristã. As palavras de Cristo, então, ele traz revelação, juízo e profecia. E isso me faz pensar que muitas vezes agimos com hipocrisia em algumas situações, mas que deve ser mudado para que isso não venha a mudar o nosso caráter, para não se tornar uma realidade comum, certo? E nós precisamos orar e ensinar a palavra de Deus, a fim de que a frieza espiritual ela não venha fazer parte de nossas vidas. E para encerrar a nossa aula, destacar só um trecho que a nossa revista faz, que diz o seguinte: o Senhor Jesus ensina sobre a verdade da ressurreição, mostrando que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Temos diante de nós uma outra máxima do reino. Devemos envidar esforços para conhecermos as Escrituras Sagradas, a fim de que não venhamos cometer erros. Lembrando ainda que conhecer Jesus é fundamental para conhecermos a palavra e o poder de Deus. Podemos concluir que o conhecimento de Deus deve ser um desejo intenso de cada cristão, pois a palavra de Deus, além de nos dar conhecimento, transforma o nosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui na Tua presença, Deus, obrigada por ser o nosso Deus, Deus dos vivos, não Deus de mortos. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua Escritura, pela Tua Palavra. Pai, eu lhe peço que o Senhor venha tocar as nossas vidas, o nosso coração, para que a gente venha amar completamente a Tua Palavra, a vivê-la todos os dias, a viver o poder da Tua Escritura,
Ó Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos direcione para os caminhos que o Senhor quer nos levar, para aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos dar direção. Que nós não venhamos a ser como aqueles convidados que receberam o convite da salvação, mas que no momento em que o Senhor nos chama para a celebração, a gente desiste. Não. Que não venhamos a ser como eles, ó Deus. Mas que a gente venha de coração entregue a Ti. Para que no momento em que o Senhor falar, venha para a celebração, nós venhamos a receber as vestes nupciais corretas, para que junto a Ti celebremos o casamento do noivo, Pai. Pai, peço que essa semana seja uma semana abençoada pela Tua presença. Uma semana que o Senhor nos conduza e direcione as nossas vidas em todo momento. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja onde for. Que a Tua presença se faça no meio deles neste momento. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, meu querido irmão, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.